A palavra de Deus nos diz, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, o seguinte: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Neste momento, eu convido você a curvar suas frontes. Vamos falar com Deus? Oremos. Querido Deus, estamos mais uma vez aqui na sua presença, Senhor. Pedindo, Senhor, que o Senhor possa abrir nossa mente e nosso coração para entender a sua palavra, Senhor. Tudo isso lhe pedimos, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Nosso cordial bom dia a todos os irmãos. Bom dia. Bom dia. Tem certeza, irmãos? Achei meio fraco, assim, meio... Esse foi só um treino, né? Vamos lá tentar de novo. Nosso cordial bom dia a todos os irmãos. Bom dia. Bom dia. Agora sim. Eu vou dizer Maranata e quero ouvir só as mulheres. Só as mulheres respondendo: o Senhor logo vem. Maranata. O Senhor logo vem. Mais ou menos. Homens, vamos lá. Quero ver vocês mostrando como é que se fazem agora. Eu vou dizer Maranata e só os homens vão responder: o Senhor logo vem. Maranata. O Senhor logo vem. Mais ou menos também. Agora, ó, eu vou dizer Maranata e todos vão responder, vão ficar de pé e responder: o Senhor logo vem. Maranata. O Senhor logo vem. Amém. Não mandei ninguém sentar, irmãos. Vamos lá, todo mundo de pé. Agora, cumprimente o seu irmão que está do seu lado, dê um abraço e deseje um feliz sábado para ele. Aí, agora sim. Convido os irmãos a abrir a Bíblia no livro de 1 Samuel. Livro de 1 Samuel. Livro de 1 Samuel. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Então vamos esperar que todos possam encontrar. Para dar uma ajuda para vocês, ó, o livro de 1 Samuel está antes do livro de 2 Samuel. Não sei se ajudou muito. Livro de 1 Samuel no capítulo 17. Primeiro Samuel capítulo 17, versículo 1 em diante, nos diz o seguinte: Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte da banda da Lém, e os israelitas no outro monte da banda da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia canaleira de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Para que sais formando-vos em linhas de batalha? Não sou eu filisteu e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer ou ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem, para que ambos pelejamos. E encerramos com o versículo 11, que nos diz o seguinte: Ouvindo Saul e todos Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Ou seja, a Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, começa a contar uma história em que o povo de Israel estava em guerra com os filisteus. Estavam ali todos reunidos, já em linhas de batalha para começar a guerra. Eu imagino que deva ter abrido um corredor mais ou menos esse como está aqui na minha frente. De repente, no meio desse corredor, começa a sair um homem
A Bíblia diz que ele tinha 6 côvados de 1 palmo. E eu fiz os cálculos, isso dá mais ou menos 3 metros de altura. O cara era grande. E a Bíblia começa a dar mais algumas características do homem. Começa a falar do peso da sua armadura. Só a sua armadura pesa mais ou menos 60 quilos. Por incrível que pareça, é o meu peso. Eu não faria nada contra o filisteu. E começa a dar mais algumas características e diz que a ponta da sua lança, só a ponta da lança, pesa 6,125 kg. Nossa, só a ponta da lança. Fora espada e escudo, que a Bíblia nem diz quanto que tem. Imagine esse, um homem de 3 metros de altura, com essas características. É para colocar medo em qualquer um, né? E era exatamente isso que ele estava fazendo. Ele estava colocando medo no povo de Israel. E a gente acabou de ler no versículo 11, que inclusive Saul, a Bíblia diz que era o homem mais indicado para enfrentar Golias, porque a Bíblia diz que ele sobressaía em ombros a todos. Ou seja, ele era o mais indicado e estava com medo. E no meio de toda essa história, a Bíblia começa a contar sobre um jovem. O nome dele é Davi. Davi devia ter mais ou menos uns 17, 18 anos, não sei quantos. Ele era filho de Jessé. Jessé tinha 8 filhos e ele era o mais novo. E para a guerra quem foi só os seus 3 irmãos mais velhos. Eliabe, Abinadab e Samá. E a Bíblia diz que Jessé falou assim, é o seguinte, seus irmãos estão na guerra, eu quero notícia deles, né? Teria como você ir lá, leva alguns pães para eles e traga notícia para mim. E leva esses queijos aqui pro capitão lá da guarda. E a Bíblia diz que Davi foi. No momento que Davi foi, apareceu mais uma vez o gigante Golias e começou a afrontar o exército de Deus. E no momento como esse, qualquer um ficaria abatido, desanimado, meio chururu, digamos assim. Mas por Deus, esse era Davi. E a Bíblia diz que quando ele chegou diante de Golias, e Golias afrontando o exército de Deus, ele vira-se, quem é, pois, esse incircunciso filisteu que está afrontando o exército de Deus? Veja só o poder nas palavras. Esse rapaz era um rapaz que era temente a Deus, confiava no Deus que ele tinha. Ele pegou e falou, quem é esse incircunciso filisteu? E o rei estava com tanto medo que o rei pegou e fez uma proposta. Aquele que vencer Golias, ele acumularia de grande riqueza, daria por esposa a filha, e a casa de seu pai isentaria de impostos. Mas quem que seria o louco que enfrentaria Golias? Um homem de 3 metros de altura. E a Bíblia diz que Davi começa a conversar com aqueles homens. Ele fala, não, mas a gente pode vencer, a gente consegue. Ele é só um só. Apesar de ele ter 3 metros de altura, mas ele é um só. E ele pegava-se e começou a falar. E o seu irmão, Eliabe, era meio que invejoso, digamos assim. E escutou Davi conversando com os homens e falou bem assim, o que faz aqui, o que deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste aqui apenas para ver a peleja, apenas para ver a guerra. E Davi muito bem poderia, sei lá, ter pegado uma pedra, tacado na cabeça do irmão, sei lá, falado, você está com medo aí? Mas não. Ele só fez uma pergunta, ele só falou, o que fiz eu? Ele só fez uma pergunta. E a Bíblia diz que ele se desviou do seu irmão e continuou a falar aquilo que ele estava falando. E já notou que meio que é só de vez em quando, né? O povo é meio fofoqueiro, né? E começa a comentar assim, começaram a comentar um com os outros. Fala assim, ó, tem um rapaz aí que ele é o cara. É ele que... Esse é o cara que vai enfrentar Golias. Começaram a comentar. E chegou nos ouvidos de Saul, que mandou chamá-lo. Eu imagino que Saul deve ter pensado que devia ser no mínimo um homem de 2 metros de altura. Já de guerra, já forte, né? Daí quando Davi chega na presença de Saul, eu imagino que Saul deve ter olhado assim, lascou. Estamos tudo morto. O nosso, digamos assim, o campeão, o cara que era para enfrentar o Golias, é um menino. Ele luta desde moço e você... Não tem nem o que falar de você. E começa a colocar algumas barreiras diante de Davi e fala assim, você já segurou numa espada, pelo menos? Não. Já usou um escudo? Não. E uma armadura, já vestiu? Também não. Então, o cara luta desde quando era moço e você não tem chance. E Davi começa a contar uma história, convido vocês a acompanhar junto comigo. Está no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 34.
nos diz o seguinte: respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Eu imagino que Saul deve ter feito assim, ó. Nossa, rapaz, é você mesmo que vai enfrentar o gigante. Faça o seguinte, coloque minha armadura nele, que quem vai enfrentar Golias é ele. E a Bíblia diz que quando Davi vestiu a armadura, ele mal conseguia se locomover, porque Saul era muito grande e Davi era muito pequeno. Um amigo meu disse que ele parecia uma marmota. Só que ele pegou e tirou aquela armadura, falou assim, não, isso não é para mim. Pegou o seu cajado, foi até um rio, pegou 5 pedras e foi diante do povo. E eu imagino que o povo devia estar... Ele falou assim, ele pegou, foi diante do povo e deve ter falado, por favor, gente, ore por mim. Eu imagino que o pessoal devia ter, vai lá, Davi, você vai conseguir. Você vai ganhar de Golias. Bando de falso. Achava que Davi ia morrer. Mas Davi foi diante do povo. E de repente, quando o filisteu vê Davi, ele olha assim, será que o povo de Israel está zombando da minha cara? Mandando um menino? Ainda vem com uns paus e umas pedras? O que ele pensa que eu sou? Cachorro? E a Bíblia diz que o filisteu amaldiçoou Davi. E disse mais. Falou assim, hoje mesmo eu cortarei sua cabeça. E o seu cadáver darei às aves dos céus e às bestas feras da terra. E Davi responde o gigante Golias. Eu convido você a acompanhar junto comigo. Está lá no versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo eu vou te matar, te ferir, é isso que diz? Tenho certeza que não. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Veja só a confiança que esse rapaz tinha em Deus. Para falar tal, hoje em dia se a gente olha um homem de 2 metros de altura, a gente já tem medo, imagina um de 3. E ele pegou e virou e falou tudo isso para o gigante. E a Bíblia diz que o gigante se irou contra Davi. E foi para cima de Davi, diz que Davi pegou uma pedra, colocou dentro da funda, girou, soltou. No momento que soltou a pedra, pega na cabeça do gigante. E ele cai. A Bíblia diz que quando ele cai, Davi corre rapidamente, pega a espada do filisteu e corta sua cabeça. E muitas vezes, acho que às vezes a gente passa para essa história e pensa assim, o que essa história tem a ver comigo? Isso foi uma coisa que aconteceu há sei lá quantos anos atrás. O que isso tem a ver comigo? Hoje não vai vir um homem de 3 metros de altura querendo me enfrentar. Eu digo uma coisa para vocês, muito pelo contrário. Eu e você temos todos os dias gigantes para enfrentar. Às vezes, muito maior que Golias. E já notou que eu e você acaba fazendo que nem o povo de Israel? Tem medo. Não enfrenta o gigante. E quando a gente decide enfrentar o gigante, muitas vezes a gente coloca o eu na frente, em vez de deixar Deus agir. E muitas das vezes a gente é derrotado por esses gigantes. E a gente pega e vira para Deus e fala assim, Senhor, Senhor, aquele gigante era muito grande. Senhor, eu conheço o teu poder. Eu conheço a ti, Senhor. Mas eu não consegui confiar em você, Senhor. Eu tive medo. E eu caí. E, Senhor me perdoa? Ele vira para mim e para você e diz assim, perdoa, filho, mas do que mesmo? Você mais uma vez vira para Deus e fala, Senhor, o gigante estava ali na minha frente,
era tão grande, Senhor, que eu não consegui confiar em Ti, não consegui acreditar em Você. Tive medo. E eu caí. Mas o Senhor me perdoa? Ele vira para mim e para você e mais uma vez diz, perdoa, filho, mas do que mesmo? E você vira para Deus e fala assim, Senhor, o gigante estava aqui na minha frente. Só que eu não consegui confiar em você, Senhor. Não consegui confiar em Ti. E eu tive medo. E eu caí. O Senhor me perdoa? E ele vira assim, perdoa, filho, mas do que mesmo? Desculpe, filho, é que eu acabo esquecendo. E o livro de Miqueias, no capítulo 7, versículo 19, nos diz que ele pega os nossos pecados e joga nas profundezas do mar. Veja só que Deus maravilhoso. E mesmo assim, mesmo eu e você, não conseguindo confiar nele, Ele quer salvar a mim e a você. E eu convido você agora a abrir sua Bíblia no livro de João. Livro de João, no capítulo 14. Esses 3 versículos são bem conhecidos e é uma promessa maravilhosa que Deus tem. Livro de João, no capítulo 14, no versículo 1 em diante, nos diz o seguinte: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Deus vira para mim e para você e fala, meu filho, mesmo você não acreditando em mim, mesmo você muitas vezes não confiando em mim, aquele sacrifício na cruz que eu fiz foi por você. E eu quero, mesmo assim, levar você para morar na eternidade comigo. E eu digo uma coisa para vocês, meus queridos. Se você viver até os seus 80 anos, confiando em Deus, acreditando nas promessas dele, e ele não voltar e você morrer, pergunto para você, perdeu alguma coisa? Eu acho que não, muito pelo contrário. Você teve uma vida feliz, com esperança. Mas agora, se você viver até os seus 80 anos, não acreditou no Deus que você tinha, não confiou nele, e você morreu, Jesus voltar e dizer, levantai vós que habitais no pó da terra. Pergunto, perdeu alguma coisa? Tenho certeza que sim. Perdeu tudo. Então vale a pena confiar nesse Deus maravilhoso. Você só precisa confiar nele. Você só precisa acreditar nele. E o livro de Salmo tem um versículo que eu gosto muito, que está no livro de Salmo, no capítulo 37, versículo 5, que nos diz o seguinte: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse é nosso Deus. Ele é um Deus de promessa, mas é um Deus também das realizações. Ele disse para o povo do Egito, eu vou levar vocês para uma terra. E ele levou. Ele diz para nós hoje, nesta manhã, eu vou levar vocês para a eternidade. Ele cumprirá com essa promessa. Basta eu e você apenas confiar nele. Então que eu e você possamos ser como Davi, que mesmo diante dos problemas, mesmo diante das dificuldades, mesmo assim ele confiou no Deus que ele tinha. Esse é meu desejo, é minha oração nesta manhã. Oremos. Querido Deus e amado Pai, estamos mais uma vez, Senhor, aqui na sua presença, agradecendo esse dia, Senhor. Queremos lhe pedir, Senhor, perdão pelos nossos pecados. Nesse momento, Senhor, entregamos a nossa vida a Ti, Senhor, porque sabemos que o mesmo Deus, que era o Deus de Davi, é o mesmo Deus que vive hoje, Senhor. Então, neste momento, Senhor, nos entregamos a Ti. O Senhor possa estar nos usando segundo o Seu querer e a Sua vontade, Senhor. Tudo isso que lhe pedimos, em nome de Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. E não saia daqui sem antes receber a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém?